Cadê o Arthur? Quem é que já assistiu Rei Arthur na sessão da tarde? Opa! Glória a Deus, estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eis aqui a vida do Arthur, meu Pai. Que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor deseja, meu Deus, para cada um de nós por meio da vida dele. E todo conhecimento vindo de Ti que foi dado a ele, meu Deus, venha ser derramado, meu Pai, como uma água limpa, meu Deus, como uma água pura, uma água viva, meu Deus. Uma água que flui do Teu altar, meu Deus. Que em nome de Jesus, meu Pai, nós venhamos beber dessa água, meu Deus, nós venhamos nos saciar com essa água, meu Pai, e nós venhamos nos alimentar desse pão que é a Tua palavra, meu Deus. E que nós, principalmente, venhamos Te reconhecer, meu Pai. Nós estamos aqui para sermos intensos, cavarmos mais fundos e Te reconhecermos, meu Deus. Eis-nos aqui, meu Pai, para aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Já tô sem voz, meu misericórdia. Não, mas, cara, o Intenso é um evento que eu não poderia perder por nada, sabe? Eu tava até conversando com a liderança, né, essa semana, que eu não ia vir, eu ia viajar com meus pais, e tipo, meu pai e minha mãe não iam abrir mão dessa viagem, porque a gente ia conhecer a casa nova da minha avó, e ela queria que a gente fosse lá conhecer, jantar com ela, almoçar com ela, e eu já estava meio que conformado que eu não ia vir para o Intenso, né? E eu vim para o primeiro Intenso, foi um evento que realmente mudou a minha vida. Só depois do Intenso que eu realmente vim começar a frutificar, vim começar a ganhar vidas, vim começar a me aprofundar mesmo na palavra, sabe? Acho que só quem veio para o outro Intenso, o passado, de quem está hoje na igreja, foi eu, a Thalita, né? Ela chegou atrasada. E foi a primeira pessoa que eu trouxe aqui para Amante, foi a Thalita, né? E hoje ver tipo, a quantidade de pessoas que veio através da Thalita, através de Samuel, que eu também trouxe, é uma coisa muito gratificante, sabe? Ver como o agir de Deus é feito quando Ele nos ativa, sabe? Então, a minha palavra não é sobre isso, literalmente, mas é sempre bom relembrar as coisas que Deus fez por nós, certo? A palavra de hoje eu estava montando hoje pela manhã, e o Senhor falou comigo justamente sobre o tema sedentos, né? Diferente do Biel, eu não vou pegar o versículo base e pregar em cima dele, eu escolhi falar de outra coisa. E o título da palavra é Somos Livres. Ah, Arthur, mas por que a gente é livre? Eu vejo que a gente é livre porque todo mundo tem uma sede. Mas depende, tipo assim, a gente é livre para escolher pelo que a gente vai saciar essa sede, certo? E o Senhor, Ele sempre nos entregou essa liberdade, sabe? O versículo base que eu escolhi foi Gálatas 5. Verso 1, foi um versículo que a pastora pregou em cima, e eu achei muito interessante, Samuel até me lembrou desse versículo hoje, que lá o apóstolo Paulo ele fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. É interessante que eu nem sabia que ia ter essa parada aqui do escravo do medo, da escravidão, a Duda se garantiu aí, pô. E eu fiquei olhando e eu, caraca, mano, é muito parecido com o que eu vou pregar. Certo? E quando eu penso, eu meditando sobre esse versículo do apóstolo Paulo, ele fala justamente que a morte de Cristo serviu para isso, para nos libertar. Mas ele não está dizendo que ele nos libertou para fazer só o bem. A gente está livre para fazer o que quiser. O livre-arbítrio de Deus, ele significa exatamente isso. Você está livre para fazer o que você quiser. Agora, cabe a você, se você vai querer usar dessa liberdade para ser uma libertinagem ou para fazer a boa obra do Senhor. Certo? E eu, lendo um pouco mais, pensando sobre isso, eu me deparei também com Filipenses, se eu não me engano, que ele fala justamente em relação ao quê? Que ele fala para a gente ter a mesma atitude que Cristo teve, sabe? Que a gente não é para escolher essa libertinagem, sabe? A Bíblia sempre fala para a gente fazer a melhor coisa, sabe? Eu tenho certeza que a Bíblia, ela fala o que é de melhor para nós.
O Senhor não ia colocar uma coisa ruim para a gente lá. Tanto é que muitos dos versículos ali do Pentateuco, do Levítico, do Deuteronômio, não fazem muito sentido para a gente hoje, porque ele queria fazer sentido para aquela galera naquela época. Uma galera que tinha que ter cuidado com a saúde dela, que tinha que ter cuidado com a higiene dela, sabe? E hoje em dia está muito mais desenvolvido. A gente não precisa se preocupar tanto como o pessoal de antigamente se preocupava. E quando ele fala lá em Filipenses 2, do 5 ao 7, ele fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, por que tu falou disso, Arthur? Porque eu creio que Jesus é o melhor exemplo que a gente tem que seguir. O melhor não, ele é o exemplo que a gente tem que seguir. Então, se o próprio Jesus, ele era quem era, e ele em nenhum momento cogitou usurpar o trono de Deus, em nenhum momento cogitou ir para outro caminho, senão do Senhor, por que é que a gente tem que fazer isso? Sabe? Gênesis 1, 27, ele fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas a gente é feito. Isso não quer dizer que a gente é predestinado a essa imagem e semelhança. A gente tem que querer ser imagem e semelhança de Deus. Deus, ele entregou coisa na sua vida, mas é para você continuar fiel a essa coisa. Não é para você largar ela. Quando você larga, você começa a fazer a famosa libertinagem. E não é o que o Senhor quer para nós. O Senhor, ele quer o quê? Que a gente tenha frutos, e frutos que permaneçam. Pela libertinagem, você não vai trazer frutos que permaneçam. Nunca vai trazer frutos que permaneçam. Certo? E eu continuando pensando sobre essa liberdade. Obrigado. E continuando pensando sobre essa liberdade, eu lembrei de um versículo que o Samuel fala muitos versículos para mim, né? Que o Samuel falou para mim, que foi de Apocalipse. Apocalipse 3,15, né? Que ele fala para a igreja de Laodiceia que ele sabe o que as pessoas lá estão fazendo. Ele sabe cada coisa que as pessoas fazem. E ele fala, em Apocalipse, justamente sobre aquela famosa frase do morno, aquela famosa frase do frio, do quente. Ele fala o seguinte, ó: conheça as suas obras, como eu falei antes. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, o Senhor, ele fica mais chateado com hipocrisia do que quando você não está com ele. Porque quando você é hipócrita, é porque você sabe a verdade e não quer fazer. E às vezes, quando você é frio, é porque você nem sabe da verdade ainda. Então, a gente tem que ter muito cuidado com nós que sabemos a verdade. Você que sabe da verdade, é muito mais complicado para você se você fazer alguma coisa de errado do que para uma pessoa que nunca escutou da Bíblia. Lucas 12:48, ele fala disso. Aquele a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então você que sabe de tudo que você sabe, vocês que acabaram de passar pelo encontro, a gente que está em escola de líderes, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz. Cada atitude nossa pesa sobre a vida dos nossos discípulos, a nossa própria vida. E eu pensando sobre isso, eu estava conversando com a Isabela, a minha discípula, justamente sobre um dia que eu cheguei, conversando com minha mãe, e eu menti para ela. Minha mãe chegou no quarto, veio conversar comigo, e eu falei, mãe, ela chegou, meu filho, você está fazendo o quê? E eu não estava fazendo nada de errado, e eu menti, falei, não, mãe, estou fazendo tal coisa. Beleza. Gente, meu dia todo deu errado. Todo. Meu treino foi o chato, passei o treino discutindo com as pessoas do time. As pessoas que, sei lá, enfim, tudo deu errado. Justamente porque, eu escolhi mentir. E sim, você escolhe mentir. Todo o pecado que nós cometemos é a nossa escolha. Nossa escolha. E por eu escolher mentir, meu dia deu todo errado. Eu cheguei no final da noite, antes de falar com minha mãe, eu liguei pra Mísia. Falei, Mi, meu dia foi horrível. Ela, como assim? Eu falei, não, eu menti de manhã, foi horrível. Já pedi perdão a Deus, mas ainda continuo chateado. Ela, fale com sua mãe. Ixi. Eu falei com minha mãe, falei, mãe, tem que falar com a senhora um negócio sério. Aí ela já se preocupou, né? O que foi, meu filho? Misericórdia. Eu falei, não, mãe, de manhã, acho que foi, pronto, lembrei, eu tava vendo aula e eu tinha dado alt tab para um vídeo do YouTube, eu acho. E ela chegou, meu filho, o que foi? Eu falei, não, mãe, a senhora foi lá no quarto, a senhora perguntou o que eu tava fazendo, não tava vendo aula. Eu tinha aberto um vídeo no YouTube para assistir, eu menti para a senhora. Por causa disso, meu dia foi horrível, eu queria pedir perdão para a senhora. E ela me perdoou. E depois disso, o que é que eu entendi? Que eu sou livre do pecado também. Depois que eu peço perdão, não tem nada que me segure mais. Não tem por que eu ficar me remoendo, não tem por que eu ficar me prendendo. É muito simples. O Senhor, ele já nos perdoou. Se você continua se prendendo ao que você fez, é porque você não acredita que o Senhor lhe perdoou.
E eu creio no Deus do impossível. Se eu pequei e pedi perdão, eu sei que Ele me perdoou. Se eu errei e pedi perdão, eu sei que Ele me perdoou. Então eu não vou parar minha vida por isso. Então, a partir de hoje, não parem a vida de vocês por uma coisa simples como o pecado, uma coisa pequena como isso. Romanos 8:18, se não me engano, ele fala que nada aqui na terra é maior do que a glória futura. Então não tem por que você se preocupar com uma coisa que você fez. Peça perdão e siga o jogo. Foi um devocional que a gente fez na semana retrasada. Segue o jogo. Não tem por que você ficar preso numa coisa que você cometeu. Continue seguindo o jogo, sabe? Não tem por que a gente ficar preso. E acabando esse ponto sobre esse subponto da liberdade, eu não ia conseguir pregar sem falar do intenso passado, sabe? O intenso passado, como eu disse, ele mudou a minha vida, mudou o meu entendimento das coisas, sabe? E o tema do intenso passado foi o zelo pela sua casa, não, o zelo nos consome. E o versículo base foi João 2,17. O zelo pela tua casa me consumirá. Arthur, o que é que tu quer falar com isso? Vou explicar. Como eu falei no início, nós somos sedentos. E a gente escolhe com que a gente vai saciar essa sede. Eu escolhi servir a casa do meu pai. Por eu escolher servir a casa do meu pai, todas as coisas foram diferentes, sabe? Esse zelo consumiu todo o meu tempo. Então, eu até brincava com o Gessé, tipo, não tem tempo para você pecar. Não tem tempo para você procrastinar, porque você tem que fazer, mano. Sabe? Eu vejo que uma coisa que me move é o temor pelo Senhor. Então, se eu pego uma coisa para Deus, por exemplo, essa pregação, e procrastino para cima da hora, será que eu vou querer dar uma pregação medíocre para o meu pai? Eu acho que ninguém ainda quer fazer isso. Então, esse temor me faz continuar no caminho do Senhor. E esse zelo consumiu todo o meu tempo. Mas é uma coisa que eu entendi desde cedo. A gente escolhe com o que a gente vai se estressar. A gente escolhe com o que a gente vai se ocupar. Então, muitas vezes, a gente escolhe se estressar com coisas muito simples. Vou dar um exemplo. Eu estava aqui na igreja, não aconteceu, um exemplo bem hipotético. Estou aqui na igreja, aí, sei lá, a Gabi ganhou um carro, um HB20 branco, e ela mora, de certa forma, perto de mim, e ela fala assim, Arthur, vou te deixar em casa. Eu falei, não, beleza, eu vou só pegar umas coisas lá em cima. E ela pega, sai e me deixa lá em cima, sozinho na igreja. Aí eu pergunto, você vai escolher se estressar com coisa simples dessa? Pois é, eu aprendi a não me estressar com isso. Se acontecer uma coisa dessa, eu vou dizer, Gabi, tudo bem, mano, eu vou pra casa. Tem por que eu me estressar com isso? Chegar em casa, tenho que resolver tanta coisa, eu vou me estressar com uma carona que não deu certo. Uma carona. Entendeu? Então, sobre o serviço que eu entrei agora, eu queria pegar 2 Coríntios, capítulo 2, verso 12. Cadê? Vixe, eu peguei o versículo errado, misericórdia, peraí. Enfim, nesse versículo não, Samuel, pode tirar isso se quiser. O versículo que eu queria pegar, ele é 2 Coríntios, mas não vou lembrar agora. Eu peguei ele hoje de manhã. Se no final da pregação alguém quiser conversar comigo, eu dou uma pesquisada e falo. Mas eu separei esse versículo porque eu ia fazer um link justamente sobre a sua liberdade poder ser usada para servir a casa do Senhor. Como assim, Arthur? Como eu falei aqui para vocês, eu acabei de fazer o link, eu ia dar só o versículo para fechar, mas tudo bem. Vamos lá. João 2,17 ainda, né? O zelo pela tua casa me consumirá. Lembrei. Eu estava lendo o livro da Escola de Líderes, muitos são chamados, e eu me deparei com uma palavra que eu achei muito interessante, né? A palavra ministério, do famoso 5 ministérios da igreja, né? Que é o evangelista, o apostólico, o pastoral, o profético e o de mestre, né? Eu estava lendo sobre eles e eu me lembrei que os ministérios servem para a edificação da casa do Senhor. Os ministérios servem para edificar a casa do Senhor, não para a gente, eu sou o melhor mestre do Brasil, eu sou o cara que tem mais revelação da amante. Não, mano. Eles servem para edificar a igreja. Tudo que você recebe do dom de Deus serve para você edificar a sua casa. E eu lendo sobre isso, eu lembrei no livro que ministério, ele tem um significado no grego, que é diaconia. Diaconia fala justamente sobre o serviço do cristão. Muitas igrejas, eu não sei dizer qual a visão da igreja justamente, elas têm
esse conceito do diácono. Existe o pastor e o diácono. O diácono é o braço direito do pastor. É o cara que vai na Santa Ceia, que serve o pão, serve o vinho. E o que é que a gente entende disso? Que a diaconia é um ministério, como eu falei, né? A tradução do grego. E ela significa servir na casa do Senhor. E eu vendo também como é que é ministério em hebraico, eu vi que ministério em hebraico significa iad. E qual é a diferença dos dois? Diaconia fala do serviço do cristão, que é do grego. Já o iad do hebraico, ele fala sobre servir no templo. Então, é muito prático. Se o ministério que você tem serve para edificar a casa do Senhor, no hebraico ele fala que é para o templo. Então, a Bíblia, ela se conecta de uma forma incrível. Até línguas diferentes fazem ela se conectar. Então, se ele fala que iad é servir na casa, servir no templo, e se você pega, a Camisa me conversou comigo sobre isso, que iad também significa trabalhar com suas próprias mãos. Então, mano, não importa se você vai limpar um banheiro ou se você vai tocar aqui na frente. Você está servindo a casa do Senhor. Você está usando a sua liberdade para adorar o Senhor. Não importa se eu estou aqui na câmara ou no OBS, eu estou servindo a casa do Senhor. Eu vou receber da mesma forma. Talvez eu receba mais ainda. Então, mano, não acha às vezes que a sua tarefa é pequena comparada do fulano, que só porque o Biel está tocando aqui do meu lado, o David que está ali mexendo nas luzes é menor ou maior. Você está servindo a casa do Senhor. Você está usando a sua liberdade que o Senhor lhe deu para você ajudar na obra dele. Olha que incrível. Então, entendam isso de forma muito clara. O serviço começa no templo. Não venha querer chegar e... Não, já vou lá para cima pregar. Entendam que estar aqui tem um peso. Estar aqui não é simples, tem uma caminhada muito grande. Estar aqui requer muito esforço, né? Mateus 11:12. O reino de Deus é alcançado pelo esforço. Desde os tempos de João Batista até hoje. Então, se você quer começar a crescer no reino de Deus, se esforce. Use sua liberdade para crescer. Use sua liberdade para ter conhecimento. Como o Biel falou, que a nossa arma seja o conhecimento. Que a nossa arma seja o conhecimento. E não ache que servir é só aqui no templo. O primeiro é servir no templo, mas existe servir lá fora. Você pode sair e evangelizar pessoas, sabe? E essa liberdade do Senhor ela é tão bonita porque ela não se prende, como eu falei, a só coisas dentro do templo. Existem os trabalhos de missionários, existem os trabalhos evangelistas. Essa peça que a gente fez aqui, ela pode ser feita em todas as igrejas, sabe? Então, o serviço para o reino de Deus, ele é muito maior do que só limpar um banheiro, como eu falei. Mas não acho que seja um maior que o outro. Eu quero dizer que o serviço de Deus é maior que muitas coisas, certo? E eu pesquisando ainda sobre sedentos, né, eu vejo que quando a gente começa a ter sede também de agradar a Deus, sabe? Uma coisa que eu estava vendo era como agradar uma pessoa, né? E eu vi que agradar uma pessoa é muito simples. É fazer a vontade dela. Você quer agradar alguém? Você quer agradar a Liara? Liara, você está com sede? Tô. Peraí, deixa eu fazer tua vontade. Pega um pouco d'água. Não tem como uma pessoa não se agradar quando a vontade dela é feita. Então, quando o Senhor ele fala em João 15, para a gente frutificar e permanecer, a gente está fazendo a vontade dele. Quando ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus, ter fé é fazer a vontade dele. Quando ele fala que o arrependimento de uma pessoa gera mais festa do que a permanência de um justo, isso também é agradar a Deus. Então, separei 3 pontos de como agradar a Deus. Primeiro ponto, como eu falei, é do arrependimento. É Lucas 15 que tu falou, né? Lucas 15, ele fala sobre a história da ovelha perdida. E ele pergunta, né? Eu lembro que, assistindo The Chosen, ele exemplifica essa cena de uma forma muito interessante. Ele chega para um cara, numa sinagoga, na casa de alguém, e fala: rapaz, se você é pastor de 100 ovelhas, e uma delas se perde, o que é que você faz? Ele fala: eu guardo as 99, vou buscar a outra. Ele, pronto, o reino de Deus é da mesma forma. Se tem 99 pessoas que estão firmes, estão consolidadas, você vai buscar a que se perdeu. Vai buscar a que se perdeu. O reino de Deus é sobre isso, é sobre você pegar as pessoas perdidas. É sobre você ir lá no inferno e resgatar essas vidas. A nossa luta é justamente contra principados e potestades. Nossa luta é muito maior do que uma discussão em casa. A nossa luta é por vidas, é por almas. A gente tem que ter sede por ganhar vidas. A gente tem que ter sede em espalhar o evangelho, sede em pregar o evangelho. Mas como o Biel falou, para você pregar o evangelho você tem que ter conhecimento. Então se esforce se capacitando com a palavra de Deus. Se esforce. E outra forma de agradar a Deus é através da fé, né? É um ponto muito prático, né? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus.
A forma que Deus mais se agrada até hoje é pela fé. A gente pega o exemplo de Abraão. A Liara falou no devocional sobre Abraão, a história em que ele mente, dizendo que Sara, se não me engano, não era a esposa dele. E você vê lá, beleza. Abraão mentiu e mesmo assim foi um cara diferenciado. Por que, Arthur? Porque ele era um cara que tinha fé. E a fé de Abraão era muito maior do que o pecado da mentira dele. Muito maior. E Abraão, ele não deixou aquela mentira corroer dentro dele, fazer ele parar. Quando o Senhor falou, ele falou, Deus, perdão. Ele desmentiu e continuou a seguir o caminho dele. Então, pela fé, Abraão foi feito o pai de multidões. Pela fé, você pode mudar a sua casa. Pela fé, você pode abrir uma célula na sua escola. Pela fé, você pode abrir uma célula na sua faculdade, no seu trabalho, onde quer que seja. Agora é pela fé. E essa fé vai agradar a Deus. Uma coisa interessante, ainda falando sobre fé, é de Tiago 2,14. Tiago 2,14, ele é, de certa forma, a mesma coisa que Mateus 12. Como assim, Arthur? Ele fala que uma fé sem obras é uma fé morta. Então não adianta você dizer que acredita que a sua família vai ser ganha se você não faz um jejum, se você não conversa com eles, se você não se capacita para pregar o evangelho, se você não faz uma oração na sua casa por isso, se você não unge a sua casa, se você não repreende as coisas vindo da sua casa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se for uma fé morta, mesmo que nada. Mesmo que nada. Então, por que eu falei que parece com Mateus 12? Porque se uma fé com obras é uma fé viva, então é uma fé com ações. Uma fé com esforço. Então, se eu quero ganhar alguém para Jesus, eu tenho que falar de Jesus para ela. Não é só acreditar. Não é só eu chegar e falar, Deus, eu tenho orado tanto na minha casa pela pessoa. Tá bom, orar é uma forma, sim, de você fazer uma obra. Mas você tomou a atitude de falar com essa pessoa? Você tomou a atitude de falar de Deus para ela? Ah, Arthur, mas eu sei. Não, você não sabe de nada. Você tem que tentar. Você tem que tentar. Se você não tentar, não adianta. Certo? Muitas pessoas... Foi um cara até que eu conversei. Eu dou o exemplo da Lília. Cadê a Lília? Pronto, a Lília. A Lília foi uma pessoa que eu ganhei ela não, né? Que eu trouxe ela para a igreja assim. Lília, bora para a igreja? Bora. Tipo assim, bastou eu tomar o passo de atitude. E o Senhor, Ele se alegra com atitudes também. Sabe, uma coisa que eu entendi muito fácil, de forma muito, muito clara, foi que para você ser liberto de algumas coisas, não precisa somente um pastor chegar e repreender e orar por você. A sua atitude tem o poder de repreender demônios. Se você não permite, você não toma atitudes pecaminosas, não tem poder das trevas que consiga prevalecer sobre a sua vida. Se você não peca mais, se você pede perdão, se você continua a vida de santidade, que demônio vai conseguir rodear a sua vida? Que demônio vai conseguir ter autoridade sobre a sua vida? Nenhum. E a terceira forma de você agradar a Deus é fazer o bem. Eu botei entre aspas, né? Porque fazer o bem é muito relativo, né? E, Arthur, então quer dizer que se eu faço um sopão na rua, alimento 2.000 pessoas, eu estou fazendo bem. Tá. Mas vai além disso. Por quê, Arthur? Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, ele fala uma coisa muito interessante. Ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Então, se você vai fazer esse sopão que eu comentei puramente por ego, não serviu de nada. Ainda que eu fale a língua dos anjos e a língua dos homens, se não tiver amor, não serve de nada. Então, se você não faz as coisas que você faz para a glória de Deus, elas não servem de nada quase. Então vamos parar de achar que é só eu ajudar alguém ou ofertar na vida de alguém. Beleza, você está ofertando para a pessoa ter uma dívida com você ou para a glória de Deus? Você está pagando um lanche para alguém, para essa pessoa ter que lhe pagar um depois ou é para a glória de Deus? Você quer abençoar ela ou você quer ter uma moeda de troca? Então entendam que fazer o bem é muito além de só ajudar alguém, certo? O versículo que eu peguei em relação ao fazer o bem foi Hebreus 13:16. Abre aí, Samuel, Hebreus capítulo 13, pronto. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Mas mesmo esse versículo continua com 1 Coríntios 13:1. Se não for com amor, não adianta de nada. Sabe?
É uma coisa que eu sempre gostei de fazer foi de dar carona. Assim, nem carro eu tenho, eu sempre fui um cara, não, eu vou te dar uma carona. Por quê? Porque eu entendi que esse amor que eu sinto, que essa presença que eu sinto, não é só pra mim. É pra cada um de vocês, é para as pessoas de fora daqui, é pra família de vocês, pros amigos de vocês. Então, essa é a forma que eu amo os outros, sabe? É querendo que as pessoas vivam o que eu vivo. Eu não quero que isso aqui seja só pra mim, não quero. O meu sonho desde sempre, mano, desde que eu era do mundo, mano, era ter uma família. Ter uma família. Aí quando eu encontro uma, eu quero que ela seja pequena? Não tem nenhum sentido. Eu quero que ela seja grande. Meu sonho é muito além de, eu quero ser um cara rico, eu quero ser um cara que tenha uma casa gigante. Não, eu quero ter uma família. Sempre foi isso. Simples. Quero ter uma família. E eu lembro que a segunda célula que teve do Regenerados, só quem foi eu, Samuel e a Thalita, se não me engano, lá na casa da pastora. E a pregação que ela pegou foi sobre sonhos. E ela pegou e pregou sobre a vida de José. E ela pegou e explicou os sonhos de José, o sonho que ele teve das 12 estrelas. E ela conversando sobre sonho, eu falei, pastora, eu tenho uma pergunta para a senhora. Ela falou, o que foi? Eu falei, pastora, a senhora falou sobre sonhos, mas depois que eu concluí o meu sonho, e aí? Aí ela falou, qual é o seu sonho? Eu falei, pastora, ter uma família. Beleza, e depois disso? Eu falei, pastora, na minha cabeça é que meus filhos tenham uma família boa. Ela, justamente, o Senhor renova os seus sonhos. Primeiro é ter uma família, depois é sonhar com a família dos seus filhos, depois é sonhar com a família dos seus netos e continuar sonhando. Então, o reino de Deus, ele se renova a cada dia, sabe? Se você tem um sonho que você acha pequeno, coloque nas mãos de Deus que Ele vai renovar esse sonho para ser algo muito maior. Deus ele não vai deixar que o que você sonha, o que você almeja seja algo pequeno. Isso, claro, se você alinhar os seus sonhos com os de Deus. Lembre-se que tem coisas que a gente quer que Deus não quer pra gente. E Ele vai falar. Aí cabe a você largar ou não, né? Graças a Deus que meu sonho era alinhado com o do Senhor. E continuando, eu queria continuar em relação ao servir, né? Que eu acho uma coisa incrível. E antes de eu começar o negócio de servir, eu vou citar o Samuel de novo. Porque o Samuel é um cara que eu converso muito e a gente tem uma brincadeira que a gente fala que é o seguinte: meu mano, se você não quiser fazer isso, pode deixar que eu roubo o teu galardão. E a gente conversando sobre isso, ele faz outra piada que é o seguinte, tá lá no céu, meus tesouros, lá no céu, onde a prata, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba, né? E é uma coisa que a gente sempre conversa sobre isso. E eu creio que uma das maiores formas de ajuntar galardões no céu é o servir. Não tem como eu querer juntar galardões no céu se eu não sirvo minha casa. E eu posso servir minha casa de várias formas. Um versículo que eu gosto de falar sempre é um versículo que o Gessé pregou. Foi na segunda rede de jovens que eu vi, que eu fui completamente impactado. Ele botou uma cadeirinha bem aqui, uma bem aqui. Mentira, foi nem cadeira, não, foi cadeira. A Thalita estava ali, eu estava bem aqui. E esse culto foi tão engraçado que foi antes do intenso. E o Gessé falou assim, gente, seguinte, o culto hoje é para esses dois. Quem escutar, escutou. Quem quiser receber, receba. Mas é para esses dois aqui. O Gessé ficou pregando aqui, pá, 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 pá. E ele começou, o zelo pela tua casa me consumirá. Ageu 1:4. Ele fala, Ageu 1:4. E quando eu fui ver Ageu 1:4, eu fiquei de cara, porque é uma pedrada. Ele fala o seguinte: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acampamento, enquanto a minha casa continua destruída? Então, será que você vai continuar investindo em coisas suas, enquanto a casa do Senhor precisa de uma reforma? Então, enquanto a casa do Senhor precisa de uma pintura? Todo mundo achou massa a pintura, mas quem contribuiu com ela aqui? Então, parem de ficar olhando para as coisas e dizer, caraca, que lindo, queira participar, queira viver. João 5,17, se meu pai trabalha, eu trabalho. Então não queira ser uma pessoa diferente de Deus, queira ser uma pessoa que esteja com Deus. Se o teu líder trabalha, você vai junto. Se o teu pastor trabalha, você vai junto. Para mim, o melhor exemplo de serviço aqui é o Normando, que é o cara que eu me impressionei quando ele entrou na igreja e ele colou no pastor e tudo que o pastor fazia, o Normando estava na cola. Ele vai comer com o pastor, ele anda com o pastor de carro, vai pro centro com o pastor, tudo dele é com o pastor. E para mim esse cara foi um homem diferente aqui. Pois ele falou para mim. Ele até levou o pastor para comer ali no jarrão, para tomar um suco de açaí
pó de guaraná e... Foi limão não, né? Caju. E ele veio falar comigo, Arthur, mano, não sei como é que o pastor tomou aquilo não, mas era muito ruim. Mas isso, gente, é porque o Normando entendeu que se o pai dele trabalha, ele tem que trabalhar. E se ele não é o cara que tem a maior quantidade, vamos dizer assim, de recursos financeiros para ajudar, ele ajuda com o tempo dele. Tempo é muito, muito, muito mais valoroso que o dinheiro. Muito mais, valioso, perdão, valoroso não, valioso. Então, se você, Arthur, não tenho muito dinheiro para dar, tá bom. Faça que nem a viúva pobre. Dê uma quantidade que tenha significado para você e invista seu tempo. Invista seu tempo. O Senhor, com certeza, se alegra mais com o seu tempo investido do que com o seu dinheiro investido. Com certeza. Com certeza. E antes de eu continuar, uma coisa que a Mísia sempre comenta é o quê? Arthur, tu tá falando de serviço e tal, não sei o quê, mas como é que funciona isso? Gente, a nossa igreja, ela ainda é pequena. Ainda. E por ela ser pequena, tem muito lugar para servir ainda, muito. Tem aqui na dança, tem no louvor, que falta tecladista. Tem muitos lugares, tem nas câmaras, tem no OBS. Então, se você quer servir, tem onde servir. Não venha de migué para cima de mim, eu queria servir, mas não tem. Tem sim. E se não tiver, você inventa e serve. Se não tiver, você inventa e serve. Certo? Então, eita Deus. Pronto, foi mal. Então, uma coisa que eu comentei foi o seguinte, ó. O serviço, pronto, legal. Aquela música que o Jessé cantou, Somos Responsáveis, né? Foi uma coisa que foi muito ministrada em mim e foi uma das coisas que eu usei acho que foi uma das melhores palavras assim que eu me senti confortável em dar, que foi sobre a eclésia, né? E eu entendi que pra gente continuar fazendo esse fogo que há em nós, que o Senhor acendeu queimar, a gente tem que jogar azeite. Pra quem não sabe, o azeite é inflamável. Às vezes a gente usa azeite para fritar ovo e tal, né? Então, se tem um fogo dentro de você e você quer que ele continue queimando, jogue azeite. Arthur, como é que é esse azeite? O azeite vem de diversas formas. O azeite pode vir pelo seu serviço. Então, quando ele fala, nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar, é porque ele está falando que a responsabilidade no servir faz com que você esteja mais firme no reino de Deus. Então, o servir, ele lhe consolida no reino de Deus. O servir faz com que você esteja mais ligado ao Pai. Por quê, Arthur? Porque se meu pai trabalha, eu trabalho. Então, entenda que servir é uma excelente forma para você permanecer. Eu sou um cara que eu amo servir. Eu posso não ter a maior quantidade de tempo para poder servir. Mas todo o tempo que eu tenho sobrando, eu decido me estressar com isso aqui. Eu decido me preocupar com isso aqui. Uma coisa que eu conversei com meus discípulos foi que eu falei assim para eles, gente, eu posso ser um cara muito ocupado, posso ser um cara que estudo, um cara que trabalha na liderança da Rede Jovens, um cara que trabalha com vôlei de praia, mas nunca achem que eu sou ocupado demais. Para vocês, eu decidi perder meu sono, tirar o tempo meu de descanso para poder investir em vocês. Porque eu sei que o crescimento de vocês e a permanência de vocês fará o Senhor se alegrar com minha obra. Então, o que me ajudou a permanecer, o que me ajudou a ser um cara com cada dia mais sede foi o servir. Não tinha como eu chegar aqui e pregar para vocês alguma coisa diferente do que o Intenso Passado também. Não tem como. O Intenso Passado, ele simplesmente mudou minha vida. Eu lembro do culto pós-intenso, que foi um culto que veio 15 pessoas. O Intenso tinha dado quase 100. O culto seguinte deu 15 pessoas. E a gente fez um ato profético. O Jessé fez um ato profético bem aqui. Eu vou até ficar aqui no lugar. A gente botou 3 pessoas. Aí tinha um arco, um bambolê aqui. A gente pegou esse bambolê e começamos a orar. A gente botava uma pessoa no centro e começava a orar por essa pessoa. Só que qual foi o problema? Dessas 15 pessoas, só tinham 3 homens, com o Jessé 4. Mas o Jessé estava ministrando, então eu não podia parar, né? Então tinham 3 homens ali e o resto era mulher. Tinha um bocado de mulher aqui. E o Jessé chegou e falou, a gente vai fazer um ato profético. Pelo fato de só ter 3 homens, a gente acabou a oração muito mais rápido que elas. E a gente ainda tentou demorar, só que não tinha como. Aí quando acabou, o Jessé pegou uma cadeira, botou bem aqui, ó, e falou, a gente vai orar por vidas. A gente vai orar por homens nessa igreja. Gente, culto seguinte veio cerca de 8 homens para a igreja. E
Arthur, o que é que isso quer dizer? Vamos lá. Pelo fato de o intenso ter servido para ativar, pode não ter sido no culto seguinte, mas eu creio que todo mundo, depois daquele ato profético, teve fé. E pela fé que eu desenvolvi por causa daquele ato profético, eu acho que eu convidei muitas pessoas. O Samuel comigo, a gente chamou a Gabi, a gente chamou uns amigos nossos que não tem vindo mais. Mas, gente, sério mesmo, bateu 12 pessoas, dessas 12 veio 7 num carro e chegou e povoou aqui dentro. O Ilquias veio nesse dia, o Ilquias é um dos discípulos da Mísia. Então, se um dia a gente fazer um ato profético, seja o mais bobo que for, se você tiver fé, eu creio que ele pode acontecer. Agora, felizmente ou infelizmente, não depende da minha fé, depende da sua fé. A sua fé que vai determinar se as coisas vão acontecer ou não. A sua fé. Certo. Então, para finalizar esse ponto, eu queria só relembrar o primeiro versículo que eu falei, que é sobre a liberdade. Só para a gente não perder o fio da meada, né? Lembre-se sempre que nós somos livres. Com a nossa liberdade, a gente pode fazer o bem, entre aspas, que eu falei, né? A gente pode usar essa liberdade para a libertinagem, usar essa liberdade para fazer as coisas que a gente quer. E, gente, tudo bem. Se você tem um amigo que você chama, ora, e ele fala, Arthur, eu prefiro onde eu estou, tudo bem. Talvez nem seja você que vai ganhar ele. Um exemplo que eu dou é a Júlia. Cadê a Júlia? Júlia? Pronto, a Júlia, gente. Eu chamava tanto essa menina pra igreja, tanto. Nunca foi. A Duda chamou 2 dias, ela veio. Arthur, foi falta de fé tua? Mas não, porque eu orava por ela, eu ofertava por ela, eu chamava ela. Só que tem coisas que não é pra gente. Tem pessoas que quem vai ganhar é o Senhor. Mas, Arthur, por isso tu parou de orar e ofertar? Não, eu continuei. Mas, enfim, pode não ter sido por mim, mas eu creio que a minha fé foi decisiva na vida dela também. Entende? Então, sempre fiquem atentos a isso. Usem a fé de vocês para impactar vidas, usem a fé de vocês para trazer pessoas, usem o testemunho de vocês para mudar histórias, sabe? Eu creio que a maior forma de você ganhar a vida de alguém é através de testemunho. Tanto é que não existe um livrinho falando como evangelizar alguém, como ganhar alguém para Cristo. Existe o seu testemunho. A melhor forma de pregar aqui na frente é com testemunho. Se você chega e começa a falar o seu testemunho baseado na verdade, que é a Bíblia, as pessoas vão ficar impactadas. Por quê? Porque elas vão ver isso aqui sendo posto em prática. Muitas pessoas são céticas demais. Acham que o que a gente vive é loucura, o que a gente vive não existe. E felizmente ou infelizmente tem pessoas que só vão acreditar quando elas verem uma manifestação, quando elas verem a perna de uma pessoa crescendo, verem uma pessoa sendo curada, e tudo bem, mano. Entendo que esses testemunhos servem para isso também, sabe? Então, para finalizar mesmo, eu queria que vocês entendessem de forma muito clara que a gente deve usar a nossa liberdade, essa sede que a gente sente, essa sede, todo mundo tem uma sede dentro, sabe? Uma coisa que eu sempre falo em toda pregação minha, seja em célula, seja em discipulado, seja aqui no púlpito, é que o quê? Tanto o mundo como o reino de Deus, eles preenchem um espaço no seu peito. E os dois também, eles se expandem. Então, se você permite que um entre no seu coração, esse vai se expandir. Então, tenham cuidado que vocês permitem entrar no coração de vocês. Se vocês permitem o mundo entrar no coração de vocês, vai ficar muito difícil de tentar falar da verdade para você. Vai ficar muito difícil. Para você não. Para pessoas de fora, vamos dar esse exemplo melhor. Se você, uma pessoa desse, permite que o mundo entre no coração dela e povoe o coração dela, e que seja o Senhor da vida dela, vai ficar muito difícil para você tentar conversar com ela. Ela vai ser uma pessoa mais fechada, ela vai ser uma pessoa que vai demorar, vai precisar de mover no mundo espiritual para poder conseguir alguma coisa no mundo físico. Mas com o Senhor é a mesma coisa. Se você permite que o Senhor entre na sua vida, seja o Senhor da sua vida, Ele começa a se expandir. Ele começa a se expandir. E faz tanto sentido seguir ao Senhor. Por quê, Arthur? Porque o Senhor Ele não quer nada de ruim para a gente. Nada de ruim. Muitos pecados que dizem na própria palavra são para o nosso bem-estar. São para que a gente, esteja saudável, né? Se eu não me engano, tem um estudo que fala que na Bíblia tem 365 ordens, verbos imperativos para você não fazer. Por quê, Arthur? Porque a cada dia do ano você pode ser uma pessoa mais próxima de Deus. E também tem outro número que é 218.
que é 218. 218 é a quantidade de verbos imperativos que tem na Bíblia, junto de uma frase, que fala para você fazer. E se você pega esse mesmo número, é a quantidade de órgãos que tem no seu corpo. Os órgãos importantes. Então, se a quantidade de órgãos importantes que tem no seu corpo são 218, a quantidade de verbos imperativos junto de uma frase, para você fazer na Bíblia, são 218, a gente consegue fazer a analogia que as coisas que o Senhor fala para a gente fazer na Bíblia, fazem bem ao nosso próprio corpo. Então, será que você vai querer fazer algo que seja maléfico à sua saúde ou algo que seja benéfico para a sua saúde? Sem religiosidade, sem Bíblia agora. Você quer fazer algo que faça bem para você ou mal para você? Então, eu creio que a palavra do Senhor é melhor para a minha vida. E que a liberdade que Ele me entregou na morte de Jesus, eu vou usar para a casa dele. Eu vou usar para ganhar vidas. Eu vou usar para espalhar o conhecimento que eu adquiri por meio dele. Eu vou usar para falar do Senhor para os outros. Eu vou usar para impactar gerações, se Ele me permitir, sabe? Então, eu quero que vocês se levantem agora para orar com vocês, justamente sobre a liberdade que o Senhor nos deu e que a gente vai usar ela para a melhor coisa que tem, que é fazer a vontade de Deus, certo? Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te peço que o Senhor venha realmente trazer, Deus, esse conceito de liberdade que o Senhor nos entregou, Senhor, na morte de Jesus, no Calvário, Deus. Que a gente venha compreender, Deus, que essa sede que está dentro de nós, a gente pode usar ela sim para fazer a tua boa obra, Senhor. Essa sede que está dentro de nós, a gente pode sim usar, Deus, para fazer e impactar gerações, Senhor. Então, em nome de Jesus, Deus, que a gente venha usar, Deus, essa liberdade, Deus, para impactar vidas, Deus, para servir na tua casa, Deus, para fazer o ID, Senhor, em nome de Jesus, que a gente venha compreender, Pai, que é muito fácil, Deus, a gente falar, Deus, que é muito fácil a gente falar, às vezes, de Ti, Deus, e não fazer nada, Deus. É muito fácil a gente dizer, Deus, que quer fazer alguma coisa e não agir, Deus. Mas a Bíblia é muito clara, Deus, que desde o tempo de João Batista até hoje, o reino de Deus é ganho pelo esforço, Senhor. Então, em nome de Jesus, Deus, que essa liberdade que o Senhor nos entregou, a gente venha se esforçar, Deus, para agarrar ela, Deus, e realmente fazer, Deus, essa sede que nós temos de ser saciada, Senhor. Servindo na Tua casa, Deus, fazendo, Deus, o Teu reino acontecer, Senhor. Pregando o Teu evangelho, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que a gente venha compreender, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, traz às nossas mentes, Deus, o motivo, Senhor, de o Teu Filho ter se sacrificado por nós, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que a gente não venha, Deus, a usar dessa liberdade para a libertinagem, Deus. Que a gente não venha, Deus, te entristecer, Senhor. Eu creio, Deus, que toda vez que a gente usa a nossa liberdade, Deus, para a libertinagem, o Senhor fica, Deus, chateado. O Senhor com certeza fica, triste, mas eu também creio, Deus, que tem muitas pessoas, Deus, principalmente essa igreja, que fazem a Tua obra acontecer, Deus. Que fazem, Deus, Senhor, também se ficar feliz, Deus. Que trazem, Deus, muitas pessoas de fora, Deus. Traz aquela ovelha perdida, Deus. E toda vez que essa ovelha volta, Senhor, há uma festa nos céus pelos anjos, Deus. Então, em nome de Jesus, Deus, assim como a gente chorou, Deus, na primeira ministração, Deus. Eu venho pedir que o Senhor venha gerar, Deus, uma sede por alma, Senhor. Que o Senhor venha gerar, Deus, uma sede por Ti, Deus. Porque mesmo antes, Deus, que o Senhor falar, ide, Deus, o Senhor falou, vinde a mim. Então, Deus, que a gente chegue a Ti, Deus. A gente se alimente, Deus. Que a gente sacie nossa sede, Deus, o Teu rio de águas vivas, Senhor. Para que a gente possa derramar nos outros, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha pegar, Deus, nós como vaso, Senhor. Preencher, Deus, a Tua boa palavra, Deus. Preencher, Senhor, com o Teu rio de águas vivas, Deus, para que a gente consiga derramar, Deus, esse rio, Deus, que esse rio venha fluir, Deus, através de nós, Deus, sobre a nossa casa, Senhor, sobre a nossa faculdade, Deus, sobre a nossa escola, Deus, sobre o nosso trabalho, onde quer que nós pisemos, Deus, em nome de Jesus, Pai, que a gente venha, Deus, ser, Pai, exatamente, Pai, essa luz, Deus, essa luz em meio à escuridão, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha realmente trazer, Deus, o conceito, Deus, de que a gente com candeia que nós somos, Senhor, que a gente não venha se esconder, Senhor, que a gente não venha ter vergonha do Teu evangelho, Pai, mas que a gente venha, Deus, dar as caras, Deus, e morrer por Ti, Deus, que a gente venha, Deus, sofrer por Ti, Deus, que a gente venha sentir dores de parto, Senhor, pelas almas perdidas, Deus, que a gente venha realmente, Senhor, do fundo do meu coração, Deus, viver o Teu evangelho, Senhor, fazer a Tua boa obra, Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Eu peço que vocês venham um pouco aqui mais para frente, por favor, venham aqui mais para frente do altar, podem chegar mais perto, continue em oração, continue na assunção. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha continuar trazendo sobre nós, Deus, a Tua unção. Que o Senhor venha continuar trazendo sobre nós nesse evento, Pai, o Teu novo, Senhor. Que a gente venha continuar, Deus, nesse espírito. Que a gente venha continuar nesse momento de adoração, Pai, em nome de Jesus, Pai.